Sartori Odontologia. Olha que bacana, Marina, a Sartori é demais. Meu menino tinha um problema sério e lá estamos resolvendo e ele está muito feliz. A equipe nota 10 em tudo. A Fátima Furlaneta, nossa ouvinte, que gostoso! Que querida, muito obrigada, Fátima. Ai, gente, ô Paty, é isso que ela falou agora e vem a calhar com o que eu ia te perguntar. Porque quando a gente trabalha na nossa vida, independente do que a gente faz, a gente sempre toca outras vidas, né? Eu queria que você contasse para a gente um atendimento, algum caso que vocês viveram lá, que você realmente viu a transformação de uma vida de um paciente. A gente vê bastante isso, né? E eu falo que é o que deixa o nosso coração quentinho, né? São comentários como esse, a alegria mesmo que a gente vê depois da realização de um tratamento, que a gente fala, nossa, o trabalho realmente vale a pena. É uma coisa que você fala, é exatamente isso que a gente quer, a gente está no caminho certo. Então, a gente teve um caso de uma paciente nossa que, assim, ela não sorria mais, e aí a filha procurou a gente e falou, olha, não sei o que eu faço, minha mãe tá muito depressiva, e ela passou por um processo de depressão muitíssimo grave, e a gente tratou ela e, assim, transformou a vida dela, da filha, dos outros filhos, dos netos, porque, assim, ela já tinha, né, uma tendência a ter depressão, e aí uma coisa vai puxando a outra, vai virando uma bola de neve, e ela não tinha dente, ela não tinha como mastigar, ela não sorria mais, ela tinha vergonha, ela se sentia mal, então aí a pessoa para de sair, para de ter amigos, né, e vai cada vez mais se fechando, né, então às vezes pode ser que já tenha algum outro problema, mas aí vai juntando, vai deixando de se cuidar, aí acabou perdendo alguns dentes, então daí já não sorri mais, né, e quando a gente reabilitou ela, a gente conseguiu recuperar todos os dentes dela perdidos, ela chorava muito, muito, e a equipe inteira se envolveu demais, né, com essa história, e a gente se envolve com a família toda, porque os filhos, né, as pessoas que estão ao redor, até os netos, então, assim, a gente não transforma a vida só daquele paciente que está ali, não é só reabilitar 1 ou 2 dentes perdidos, eu falo que a gente transforma vidas mesmo, e não é só a vida da pessoa que está ali dentro, é das pessoas que estão ao redor também, e eu falo que isso marcou muito, e me marca mesmo, né, são várias histórias que a gente tem, são pessoas que precisam de tratamentos diferenciados também, em alguns casos, né, então, assim, é muito bom a gente poder saber que a gente transforma para o bem, né, que a gente, que a pessoa se realiza, aumenta a sua autoestima, que a pessoa sai alegre, sai feliz, às vezes só o fato, às vezes não é ninguém nem que não perdeu nenhum dente, mas às vezes tá com alguma dor, tá com algum incômodo, o fato só da gente conseguir tirar a dor dessa pessoa já é um alívio muito grande, né? E quando a gente transforma mesmo a vida dessa pessoa, das pessoas que estão ao redor, isso é muito gratificante. E por isso, gente, que o slogan da clínica, né, cuidado que encanta, sorrisos que inspiram, e a gente tem aí essa prova de um desses relatos que a Paty acabou de contar pra gente. Ô Paty, o tratamento dessa paciente em específico que você contou pra nós, como foi o tratamento dela? Ela chegou, ela já não tinha mais nenhum dente na boca. Tinham alguns, mas a gente já não, a maioria estava perdidos. Né? E aí, como vocês fizeram para reabilitar? Aí, no caso dela, a reabilitação foi total na parte superior. Quando a gente fala total, é assim, ela perdeu realmente todos os dentes na parte de cima. Então, a gente teve que colocar apenas 4 pinos de implante para a gente reabilitar os 12 dentes perdidos. Com a prótese que a gente chama prótese protocolo. Né? E aí na parte de baixo a gente reabilitou individualmente alguns que estavam perdidos, conseguimos salvar os outros, então aí a gente faz toda a parte de tratamento periodontal mesmo, que é de tratar a gengiva, deixar a gengiva saudável, né, tirar qualquer contaminação e bactéria que tem ali, e aí a gente reabilitou com implantes individuais os dentes faltantes na parte de baixo. Então, a pessoa volta a sorrir mesmo, e essa reabilitação foi muito rápida, então eu acho que isso foi uma transformação que veio, assim, de uma forma muito rápida. Em um mês, ela estava com todos os dentes reabilitados. É isso que eu ia perguntar, quanto tempo levou esse processo? Cerca de um mês. Cerca de um mês, assim, até pelo fato da gente preparar, da gente fazer toda a parte de fotos, comunicação com o protético, porque ela trouxe foto dela de quando ela era jovem, para a gente poder colocar os dentes ali parecidos com o que eram os dentes naturais dela, né? Então, aí a gente faz todos os exames pré também, que são os exames de sangue, para a gente ver se está tudo ok, né, em relação à saúde, né, a gente tem toda a parte de anamnese,
para cuidar do paciente na saúde como um todo mesmo. Né? Então, eu falo 1 mês justamente por isso, mas o período de instalação da prótese foi de 3 dias. Ela operou em 3 dias, ela estava com a prótese finalizada, instalada, definitiva na boca. E Paty, alguma vez, assim, existe, depois que você coloca uma prótese, ela tem que ser, daqui 10 anos tem que trocar, daqui 20 anos tem que trocar, ou ela é permanente? Eu nunca falo isso que é permanente, porque até o nosso dente, que é o dente natural, que eu falo que... a gente chama de permanente, né? Né, às vezes pode lascar, né? Com o tempo ele vai sofrendo um desgaste. E aí com a prótese é a mesma coisa. Precisa também de manutenção? Precisa igual como se fosse um dente natural, né? Então precisa ser feito as limpezas, os acompanhamentos. E aí depende muito do cuidado da pessoa, né? Então, assim, por exemplo, tem prótese que dura 10, 15 anos ou mais. Tem prótese que com 3 a 5 anos, talvez a gente precisa trocar e colocar uma nova. E isso vai muito da mastigação do paciente, se tem uma mastigação muito forte, se o paciente tem bruxismo. Então, isso é bem individual, mas a gente fala que o tempo médio aí é de 5 a 8 anos uma prótese. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho mais sobre a Sartori Odontologia, que completa 12 anos na cidade de Assis.